Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Nós estamos iniciando a campanha Fogo Purificador. Diga comigo, Fogo Purificador. Vão ser 7 semanas em que o Senhor vai nos ministrar e vai nos abençoar. E nós vamos receber de Deus grandes coisas. E hoje é a primeira mensagem. E vai começar sobre a sarça ardente. E esta campanha vai terminar com as línguas de fogo. Deus tem grandes coisas. Logo no início da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Apenas um versículo para iniciarmos. E toda a igreja de Cristo diga amém. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Amém? Diga comigo, e a sarça não se consumia. Podeis tomar assento. Como já foi falado, você está na casa do Pai. Sinta-se à vontade. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele é abençoador. E Ele tem o melhor para você, o melhor para a sua casa, para a sua família. E Ele tem um plano especial. Nesta primeira semana, nós vamos falar sobre o fogo purificador. E vamos trabalhar o texto de Êxodo e a vida de Moisés e aprender alguns princípios. Quando Deus chama uma pessoa, quando Deus separa uma família para viver o plano de Deus e receber as bênçãos de Deus. Sair da escravidão, atravessar o deserto e chegar à terra prometida. Nesse versículo nós vemos, e a história conta, e você lendo em casa os primeiros capítulos de Êxodo, fala sobre Moisés, uma criança que nasceu num período difícil, onde o faraó, ele dá um decreto de morte, onde as crianças, os meninos, deveriam ser mortos. Mas por um acaso, por uma proteção, e principalmente pela bênção de Deus, Moisés, ele não é morto. Deus o livra, Deus o guarda, Deus o abençoa, e o faz vencer o espírito da morte, e ele cresce. Mas logo que ele nasce, nos primeiros meses, há um decreto de Faraó para que ele fosse morto. E nós temos que entender que quando somos salvos e começamos a entrar na presença de Deus, e há um plano de Deus para a minha vida, para a minha família, o diabo não fica feliz. E ele libera um decreto de morte. Ele quer que você volte à escravidão e que você não seja nada e que a sua família nunca conquiste nada. Mas da mesma forma que Deus abençoa Moisés, o livra e o guarda do decreto de morte, e o abençoa para que ele pudesse crescer, Deus também tem um decreto de bênção para a sua vida, de paz, de prosperidade, de livramento, de vida e de vida em abundância. Quantos creem? Deus tem feito isso na sua vida? Mesmo você vindo para a presença de Deus, e nascendo de novo, debaixo de um plano, de um propósito, e o inimigo querendo destruir a sua vida, mas do outro lado está aquele que é o poder e a autoridade, aquele que libera o decreto e que é eterno, e que te livra, que te guarda e que te abençoa. Sempre o plano de Deus vai prevalecer contra as estratégias do inimigo. O inimigo pode querer destruir a sua vida e destruir a sua família. Mas o plano de Deus sempre prevalece e sempre vai vencer. Diga ao inimigo, quer me destruir, mas o plano de Deus vai se cumprir na minha vida. Moisés nasce, e os primeiros meses, ainda como um bebê, ele não podia nem chorar alto, porque se alguém avisasse os guardas que ali havia um menino chorando, ele seria morto pelos guardas de Faraó. Por isso, muitas vezes, imagino eu, que enquanto Moisés ainda pequeno, bebê, a sua mãe fazia de tudo para que ele não chorasse. Acredito eu, por causa do desespero, por causa do medo, e buscando o melhor, para que o seu filho não fosse morto. Acredito que muitas vezes a mãe de Moisés e o pai, nos primeiros dias de vida, nos primeiros momentos, nas primeiras semanas,
colocava um pano sobre a boca dele, para que ele não chorasse alto, para que os guardas e ninguém ouvisse o choro daquela criança, porque se ouvissem o choro de uma criança, ele seria morto. E provavelmente os primeiros dias, as primeiras semanas, ele nasce e ele começa a crescer, e é vedado a ele não pode chorar, ele não pode chorar. E nós vivemos em uma sociedade que até hoje diz que é homem não chora. E sufocavam a boca de Moisés, e tampavam a boca de Moisés, porque se ele falasse, se ele chorasse, ele seria morto. Muitas vezes nós, como crianças, ainda pequenos, ainda infantis, ainda como novos cristãos, sentimos este peso. Não podemos falar, porque se nós falarmos, o inimigo pode nos encontrar e nos matar. E Moisés, ele nasce debaixo desse decreto, mas liberto e abençoado por Deus. Ele nasce dentro desse contexto em que ele não pode se expressar, em que ele não pode chorar, porque se encontrarem Moisés, ele será morto. Mas ele cresce. Conhecemos a história, sabemos que ele é colocado nas águas do Nilo, e ele é levado pelas águas. E ele é cuidado, ele é criado pela filha de Faraó. E ele chega à idade adulta. E quando ele começa a entender as coisas, quando ele começa a buscar discernimento do que está acontecendo, saber quem é Faraó, quem é o povo egípcio, quem são aquelas pessoas, aqueles hebreus escravos, e ele começa a se questionar: quem eu sou? Da onde eu vim? Quem é minha mãe? Eu sou egípcio? Eu sou hebreu? E ele tem uma crise de identidade. E agora, nesse momento, ele não só, como no início ele era sufocado, e imagino eu, como falei, por causa da sua mãe e o temor de seu filho ser morto, ele não podia falar, mas agora ele fala, agora ele pergunta, agora ele questiona, como todo jovem, ele quer saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui nessa terra, qual é o plano que tem para a minha vida, o que vai ser de mim, quem são os meus verdadeiros pais. Diga: na infância, Moisés não pôde falar, não pôde chorar, mas agora na juventude, ele pode chorar, ele pode questionar. Diga: quando eu pergunto, Deus responde. E ele fica sabendo que ele não é filho da filha de Faraó, ele não é da linhagem real, da família de Faraó, ele não é um egípcio, mas ele é um hebreu, e ele fica sabendo que o egípcio, que Faraó, que aquela nação forte e poderosa, domina os hebreus, e os escraviza, e os força a trabalhar e fazer tijolos, e ele é um hebreu, era para ele estar junto com o seu povo, amassando barro, junto com a palha e fazendo tijolos, mas ele está vivendo no palácio. E ele precisa tomar uma decisão. E a Bíblia diz, em Hebreus, o que faz Moisés entrar no livro dos heróis, dos grandes homens da Bíblia. Não foi os sinais que ele fez, não foi ter aberto o mar vermelho, não foi os prodígios e grandes maravilhas que Deus operou por intermédio dele. Mas em Hebreus destaca, e a coisa mais importante que faz Moisés ser um herói da fé, um grande homem, foi ele escolher entre ser filho da filha de Faraó ou se juntar com o seu povo. Pode ter certeza que uma das coisas que fazem a diferença na minha vida e na sua vida é escolher, é tomar uma decisão, é pesquisar e saber: eu sou filho de quem? Eu sou filho da filha de Faraó? Eu sou um egípcio? Eu sou como as pessoas do mundo que dominam, que escravizam, que se aproveitam? Ou eu sou filho de uma hebreia e faço parte do povo hebreu? Você, como criança, muitas vezes chorou,
Muitas vezes te foi vedado o direito de chorar. Muitas vezes você sentiu dor como criança. Sentiu dor, sentiu angústia. Alguns até sentiram fome. Foram abandonados e rejeitados. Mas você, quando era criança, não pode chorar. Homem não pode chorar. E muitas vezes as próprias pessoas que abusavam, que torturavam, que te rejeitaram, diziam: para de chorar. Você não pode chorar. Quando você chora, você me irrita. Engole esse choro. Você, quando criança, sem saber e ter entendimento do que estava acontecendo na sua família, o que está acontecendo no mundo espiritual, muitas vezes sofreu, muitas vezes foi perseguido, muitas vezes foi torturado, foi abusado, e teve que engolir o choro, e não tinha para quem falar, e não tinha quem te protegesse dos abusos. Mas quando você cresce, a sua identidade começa a florar, você quer saber quem você é, porque essas coisas aconteceram com você, porque essas coisas foram permitidas e aconteceram com você. Você quer saber quem verdadeiramente é o seu pai, quem é a sua mãe. Você verdadeiramente quer saber quem você é e o que você está fazendo aqui nesse mundo. E quando você, agora, um pouco mais crescido, você se pergunta, você questiona, você investiga, as respostas começam a aparecer. Mas o que faz você ser um grande homem, uma grande mulher, e iniciar um grande processo de mudança na sua vida é a decisão que você faz. Moisés poderia ficar no palácio e se aproveitar das riquezas do palácio e de Faraó. Mas ele falou: eu não sou daqui. Eu sou um hebreu. Eu vou viver com o meu povo. Ainda que eu tenha que sofrer, mas eu vou viver com o meu povo. E você pode escolher nessa noite viver com o mundo. Viver com Faraó, com os egípcios, que é o significado de trevas, ignorância, força, abuso, roubos, pecado, maldições. Você pode escolher viver no mundo, como as pessoas do mundo vivem, ou você pode escolher ser um filho de Deus, e ainda que seja perseguido, ainda que seja caluniado, ainda que seja defamado, mas sendo filho de Deus, você tem o direito e você tem o privilégio, e você tem não só a bênção, mas a proteção do Deus Todo-Poderoso. O que você escolhe? Pode ser que você esteja como Moisés, vivendo no mundo, admirado com as riquezas do mundo, admirado com o seu poder, admirado com as suas luxúrias. Mas se você escolher fazer parte do povo de Deus, pode ter certeza que Deus tem um plano para você. Por isso escolhe nessa noite. A decisão mais importante de Moisés foi essa: ou eu vou viver, agora eu sei a verdade, agora eu sei quem eu sou, eu sei quem é este povo, eu sei o que acontece, eu sei qual é o sistema que rege este mundo, esse sistema de domínio, de escravidão, de deuses pagãos, de demônios, e eu sei quem eu sou. Você sabe que Deus te criou, que você é criatura de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, pelas mãos de Deus, e você tem o fôlego, o sopro de Deus, da vida de Deus sobre você. Mas você pode escolher estar no mundo e viver como o mundo vive, as pessoas do mundo vivem, ou você pode escolher ser filho de Deus, criado à imagem e semelhança, ser filho de Deus, adotivo, ser filho de Deus, herdeiro, ser filho de Deus e ter a sua bênção e a sua paz, a sua prosperidade. Escolhe o que você quer. Moisés, depois da infância, depois da sua juventude, ele agora um homem formado e maduro, ele toma uma decisão. Mas em meio a essa decisão, ele faz algo errado. Ele quer fazer as coisas do seu jeito. Ele quer fazer as coisas da forma que ele acha melhor. E ele vê um egípcio chicoteando um hebreu, para que o hebreu trabalhasse mais.
E ele se envolve naquela discussão, e ele vai proteger o seu irmão, o hebreu. Mas com isso, com essa briga, ele acaba matando um egípcio e foge. Diga todas as vezes que eu quero fazer do meu jeito, pessoas morrem. Porque Deus te criou, e Ele te colocou nesse mundo, como filho dele, para viver um plano e um propósito. Mas a partir do momento que nós queremos viver do nosso jeito, e fazer as coisas do nosso jeito, e com a força do nosso braço, nós matamos pessoas. Pode ser que você, como homem, como uma mulher, muitas vezes quis cuidar da sua casa do jeito que você acha melhor. Educar os seus filhos do jeito que você acha melhor. Com a força do seu braço, com violência. Mas toda vez que nós fazemos as coisas fora da palavra de Deus, causamos morte. E Moisés agora, tomado uma decisão, como um homem maduro, ele não aceita aquela injustiça, mas ele faz as coisas do seu jeito. E quando eu faço as coisas do meu jeito, eu causo prejuízos, eu causo destruição e morte. E ele mata uma pessoa e foge. Foge para o deserto. Acredito eu, uma opinião minha, acredito que é a pior situação que uma pessoa pode viver. Pior do que estar numa cadeia, pagando o que deve a uma sociedade, é viver fugindo. Porque a partir do momento que eu sou pego, a partir do momento que eu sou julgado e condenado, e eu pago a minha dívida, é melhor estar em uma cadeia, é melhor estar em cadeias, pagando o que deve, do que fugindo. Mas nós, desde a origem, desde o jardim do Éden, nós, homens e mulheres, sempre optamos em fugir. Deus chega para Adão e fala: Adão, o que aconteceu? E de uma vez só Adão coloca a culpa em duas pessoas. Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é da mulher e a culpa é sua. A culpa não é minha. Nós vivemos em uma sociedade em que nós colocamos a culpa em todo mundo, até em Deus. Menos reconhecemos os nossos erros. E Adão, ele peca e ele foge e ele se esconde atrás de uma árvore. E quando questionado, ele diz que a culpa é da mulher e a culpa é do Senhor, porque o Senhor me deu uma mulher que não é boa. A culpa é de quem? Por que eu estou vivendo estas coisas, estas consequências? Moisés poderia dizer: a culpa é de Faraó, a culpa é do povo hebreu, a culpa é de José, que trouxe os seus familiares e se tornaram escravos. Mas nós devemos ter consciência, e a Bíblia diz que do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Toda queixa que eu faço, a raiz dela é um pecado, é algo errado que eu faço. E Moisés, ele mata uma pessoa, e com medo de ser preso e ser morto, ele foge para o deserto. E lá ele fica 40 anos, diga 40 anos. Moisés viveu 40 anos no palácio. Com 40 anos ele comete esse crime e ele foge. E vive mais 40 anos no deserto. E quando está se encerrando os 40 anos, Deus se apresenta a ele como no texto em que nós lemos. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo. Diga, em uma chama de fogo. Amém. No meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés está 40 anos no deserto trabalhando como pastor. Moisés conhece o deserto. Moisés conhece a sarça. Moisés conhece o ambiente do deserto. Moisés aprende a viver e a sobreviver no deserto. E Moisés sabe que é comum as sarsas pegarem fogo. É comum no deserto as pequenas árvores, por causa do calor, e por causa que estão secas, elas pegarem fogo. Aquela árvore, aquela pequena árvore, aquela sarça,
ela estava em fogo. Mas o que chamou a atenção de Moisés não foi que a sarça estava pegando fogo. Mas o que chamou a atenção de Moisés, ele viu que algo especial e sobrenatural estava acontecendo, é que aquela sarça, ela estava toda tomada pelo fogo, mas ela não consumia. A árvore não era destruída. Eu quero que aqui você tenha, depois desta introdução, desta breve introdução sobre a vida de Moisés, sobre a sua infância, sobre a sua juventude, os primeiros 40 anos no palácio e os 40 anos no deserto. Eu quero que você entenda agora o primeiro princípio sobre o fogo purificador e sobre avivamento. Quando o fogo é do anjo do Senhor, a sarça não se consome. Porque é comum nós vermos o fogo purificador de Deus se manifestando sobre uma pessoa, limpando e purificando. É comum nós vermos o fogo purificador, o fogo do avivamento de Deus vindo sobre uma pessoa, sobre uma família, sobre uma comunidade. Mas é como se uma sarça pegou fogo e acabou. Está tendo um avivamento em tal lugar. O mês que vem você vai e não tem mais fogo. Porque não é o fogo do anjo do Senhor. É alma. É fogo que consome. É fogo que consome a palha. Por isso nós vamos ter 7 semanas de fogo purificador. E quando falamos de fogo purificador, o fogo vem e limpa e purifica para que fique a obra de Deus. A obra de Deus limpa, pura. E só a obra de Deus. Porque a obra de Deus não é feita de palha. A obra de Deus não é feita com madeiras. Não é com algo que se consome e se destrói. Mas quando vem o fogo purificador, ele vem e torna uma pessoa, uma família, vem e torna uma igreja ainda mais limpa, mais pura, mais santa, mais ardente pelo fogo e pelo amor de Deus. Por vidas, por salvação, por restituição de famílias. Quando começa um fogo de avivamento, onde muitas pessoas começam a ser salvas e famílias a ser restituídas, é porque é o fogo do anjo do Senhor. Muitas pessoas são chamadas de fogo de palha. Quantas pessoas chegam para o pastor e para a pastora e falam: pastor, este ano vai, hein, pastor? Pastor, este ano, ó, pode deixar que eu vou fazer. Pastor, esse projeto aqui, ó, eu vou fazer. Pastor, pode deixar isso comigo. Mas elas estão tomadas por um fogo humano, por uma paixão carnal, por interesses, por propósitos humanos e muitas vezes malignos. Porque quando é o fogo do Senhor, este fogo que está sobre a sarça, diga: este fogo que está sobre mim. Diga de novo: este fogo que está sobre mim. Este fogo que vai vir sobre mim. Este fogo que vai ser aumentado e alimentado sobre mim. Não se apaga. Sabe por que depois de mais de 12 anos que eu voltei para a igreja, nunca mais eu saí? Sabe por que depois de 12 anos, muitas lutas, muitas perseguições, muitas calúnias, muitas mentiras, mas sabe por que depois desses 12 anos, eu nunca saí da igreja? Sabe por que eu estou aqui e de pé para a honra e glória do Senhor? Porque há um fogo que não se apaga. Você precisa pedir nestas 7 semanas a Deus este fogo purificador, para que toda palha seja queimada e só fique a obra de Deus. Para que este fogo purificador te limpe, te santifique. Para que este fogo do avivamento nunca se apague da sua vida. Conheço muitas pessoas que um mês é crente, no outro mês não é crente. Em um mês está na igreja, com os joelhos dobrados, e clamando a Deus: eu amo o Senhor,
o Senhor é o meu Deus. E no mês seguinte, está praguejando e está negando o nome do Senhor. Eu conheço muitas famílias que vivem o amor, uma paixão. Eu quero servir ao Senhor, eu quero uma mudança de vida. Mas na outra semana, no outro mês, nem vem à igreja. Porque nós precisamos de um fogo que não é um fogo qualquer, não é um fogo humano, não é um fogo que vem dos sentimentos, da emoção, que vem da paixão, mas nós temos que ter um fogo de Deus, do anjo do Senhor. E o que fez Moisés se atentar para aquela sarça é que o fogo não se apagava e a sarça não se consumia. Sabe quando que as pessoas vão olhar para você e vão ver que algo especial e sobrenatural está sobre a sua vida e sobre a sua casa? Quando elas verem um fogo que não se apaga e uma vida que não se consome, que não se destrói. Aí as pessoas vão parar e vão olhar, algo especial e sobrenatural está sobre aquela pessoa e sobre a sua casa. É isso que nós devemos buscar nestas 7 semanas. E Moisés, o que era comum, ver uma árvore, uma pequena árvore, uma sarça, pegando fogo e sendo consumida. Ele olha e vê o sobrenatural, uma sarça em chamas, mas era o anjo do Senhor, com o seu fogo, se apresentando com o fogo, no meio de uma sarça. Diga, eu preciso ter este fogo para chamar a atenção. Mas quando nós vemos em Êxodo 3, versículo 4 e 5, e vem do Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. Diga, eis-me aqui. Amém. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Vimos o primeiro princípio, que é um fogo que não se apaga. É um amor, é um propósito, é uma missão que não se apaga. Eu vivo ela intensamente como fogo, todos os dias da minha vida. Eu tenho intimidade com Deus, eu frequento a sua casa, eu busco ao Senhor e a bênção de Deus, e eu busco com que as pessoas me vejam, e não me encontrem, mas vejam o sobrenatural, que chama a atenção. Esse é o primeiro princípio. Diga, o primeiro princípio é ser o fogo. E o segundo é tirar as sandálias do pé. Diga, eu preciso tirar as sandálias do meu pé. Mas o que isso significa? A Bíblia tem muitas passagens que falam sobre sandália. O próprio João, o Batista, falou para Jesus, eu não sou digno de desatar as sandálias que estão no seu pé. Há muitas passagens falando sobre sandálias, sobre sapatos. Mas ele tem um significado importante e principal, que fala sobre mente. Porque a Bíblia diz que onde eu colocar a planta do meu pé, o Senhor me dará por herança. Tudo aquilo que eu pensar, tudo aquilo que eu desejar, o Senhor me dará por herança. Então toda vez que fala de sapato, está falando de pensamento. Está falando de pensamento. Porque eu ando conforme eu penso. Eu vou para aquele lugar, porque assim antes eu pensei. E quando Deus chama e brada, Moisés, Moisés, Deus dá uma ordem para ele. Tira as sandálias do seu pé, porque o lugar que você está é santo. Quando Deus nos chama, nós temos que tirar as sandálias dos nossos pés. Diga, eu preciso ter uma mudança de mente. Nós temos que entender que quando Deus fala, quando Deus se manifesta como fogo purificador, o fogo da vida, o anjo do Senhor, não é para brincar com fogo.
Há um ditado que diz que criança que mexe com fogo faz xixi na cama. No mundo espiritual é muito mais sério. Porque os filhos de Arão, os filhos do sacerdote, pegaram o fogo do altar e começaram a brincar com o fogo do altar. E eles morreram. No mundo espiritual, quando eu brinco com fogo, e eu sei que fogo é o anjo do Senhor. Quando eu brinco com fogo, quando eu brinco com as coisas de Deus, eu não faço xixi na cama. Mas eu morro. Os filhos de Arão brincaram com o fogo do altar e morreram. Deus os matou e os consumiu. Morreram. Diga para a pessoa que está do seu lado, não brinque com as coisas de Deus. Por isso nós não estamos aqui buscando em Deus, e Deus não está nos dando uma palavra, e está nos levando semana após semana sobre o fogo purificador. Está nos levando do fogo do chamado, da sarça ardente, onde o Senhor se apresenta, e as línguas de fogo descem na última semana, para nós brincarmos de igreja, para nós brincarmos com fogo, para nós brincarmos com as coisas sagradas. Porque toda vez que falamos o fogo, o anjo do Senhor, e ele se apresenta e nos chama, é para vivermos uma missão. Diga, o fogo tem propósito. E o propósito é de salvação. Diga para a pessoa que está do seu lado, o propósito do fogo é para a salvação. Por isso não é para dizer que somos melhores, não é para dizer que nós temos fogo, não é para dizer que nós somos do retetê, não é para orar em línguas, não é para profetizar, mas é para a salvação, é para que o anjo do Senhor se apresente e famílias sejam salvas. Aonde há fogo de Deus, há pessoas sendo salvas e famílias sendo restituídas. Por isso Deus deixa bem claro para Moisés e diz, Moisés, tire as sandálias do seu pé. Moisés, eu estou te chamando para um novo nível. Eu estou te chamando para um outro território. Eu estou te chamando para uma missão. Eu estou me apresentando a você, o anjo do Senhor, no meio de uma sarça ardendo, para te levar a um outro nível, para te levar a um outro território, para te abençoar, para te prosperar, para te tirar da escravidão e te levar à terra prometida. Não é para brincar. E para isso eu preciso ter mudança de mente. Quando nós vemos que o anjo do Senhor se apresenta, as pessoas mudam. Você quer saber se uma pessoa verdadeiramente teve um encontro com o anjo do Senhor, teve um encontro com Deus, é se a mente dela mudou. Quando você vê uma pessoa que está 1 ano, 2 anos, 10 anos dentro da igreja, mas pensa do mesmo jeito, ela não teve um encontro com Deus, ou ela rejeitou o chamado e a bênção de Deus para a sua casa. O que tem acontecido com você? O que tem acontecido com a sua família? Você conhece o Senhor? Ou você frequenta uma igreja? Você ouviu falar de um Deus? Ou você teve um encontro com um anjo do Senhor? É bem simples. Se você olhar para você mesmo e para a sua vida, e se você é do mesmo jeito, e pensa do mesmo jeito, quando teve um encontro com Jesus, ou quando entrou na igreja pela primeira vez, isso significa que este encontro não foi real. Significa que este encontro não foi levado a sério. E que você se desviou, apesar de estar na igreja e apesar de se dizer crente. Porque quando há um encontro com o anjo do Senhor, com um fogo, os nossos sapatos são tirados e a nossa mente é renovada. E eu não falo mais, mas eu acho que é desse jeito. Eu falo, como é que está na Bíblia mesmo? Deus, como é que eu tenho que fazer mesmo? Deus, como é que é um casamento segundo a tua palavra? Como é mesmo, Deus, que eu tenho que criar os meus filhos? Como é mesmo, Deus, que eu tenho que te adorar? Diga toda vez
que alguém tem um encontro com o anjo do Senhor, o sinal é que a sua mente foi renovada. O apóstolo ainda diz: não se conformeis com este mundo. Hoje, às vezes eu falo, desculpa, mas não sei se eu falo. Posso falar? Alguém quer ouvir? Ou eu posso pular, vou para o próximo tópico. Porque quando eu falo aqui, olha, sua família foi destruída pelo Facebook. Olha, você está aí por causa desse jeito. O seu casamento, a sua vida financeira. Você acha que é com você? Você acha que eu estou tentando te atacar? Você acha que é pessoal? Mas o mundo está desse jeito. Todas as pessoas que estão se divorciando hoje, uma rede social está por detrás. Quando eu falo que o casamento está se desmoronando, é porque não está baseado na palavra. Não está baseado nos princípios. Por que os filhos estão sendo roubados? Porque não está conforme a palavra. Já começou errado. Mas eu gosto, como o apóstolo Gerson diz, não importa como você começou, mas importa como você vai terminar. Se você teve um encontro com o Senhor, a sua família vai mudar. Se você teve um encontro com o Senhor, as suas finanças vão mudar. Se você teve um encontro com o Senhor, os seus filhos vão mudar. Mas há pessoas, o diabo adora falar que é isso. O diabo adora falar: o pastor está nervoso hoje. O pastor não gosta de você não. O pastor está falando para você. Ele está te perseguindo. Não, meu irmão. Hoje o mundo está assim. Hoje os casamentos estão se separando. Os casais estão se destruindo. Os casais usam as redes sociais. Os filhos estão perdidos. Não há respeito, não há temor. Não há força moral dos pais. Não temos educação, não temos saúde. A miséria impera dentro da igreja. Mas não é com você. Falsas doutrinas. Quem me conhece sabe, 10 anos eu ministro sobre falsas doutrinas, sobre a unção profética, que se levanta contra o espírito de Jezabel. Então não é contra você, mas é contra esta forma, é contra as pessoas que se conformam com o mundo. Não, hoje separar é normal, hoje criar os filhos assim é normal, ir para a igreja sem os filhos é normal. Então é contra este mundo. A forma, não vos conformeis com este mundo, mas renovai a sua mente. Diga: eu quero uma mudança de mente. Então o segundo princípio é esse. O primeiro, diga, é ter um encontro com o anjo do Senhor, com o fogo. O segundo princípio é tirar as sandálias. Você não vai conseguir andar com Deus pensando como você pensava antes. Você não vai conseguir andar com Deus e ter as bênçãos de Deus. Você não vai conseguir sair da escravidão e ir para a terra da promessa. Você não vai alcançar os seus sonhos se você não pensar como Deus pensa. Uma mudança de mente. Em Êxodo 4, versículo 1 e 5. Do 1 ao 5, versículo 4, capítulo 4 de Êxodo, versículo do 1 ao 5. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. Diga: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que para ti apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Diga: o Senhor colocará na minha vida sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Toda pessoa em que o Senhor se apresenta e se manifesta como anjo do Senhor, o fogo, e esta pessoa obedece e tira as sandálias do seu pé para viver de uma nova forma,
e viver como Deus quer, a terceira coisa que acontece na vida dessa pessoa são os sinais. Todo mundo está se separando, mas eu não vou me divorciar. Todos os filhos estão perdidos, mas os meus filhos não vão se perder. O mundo está em crise, mas eu estou em Cristo. Diga todos, sem exceção, que tiveram um encontro com o anjo do Senhor e viram o fogo e obedeceram e tiveram uma mudança de mente, possuem sinais. Então Moisés, ele está, tudo bem, Deus, tudo bem, mas pensa comigo, Deus, pensa comigo. Eu sou Moisés, eu nasci, queriam me matar. A minha mãe me coloca nas águas do Nilo, e as águas me levam ao palácio, e eu sou criado, e fiquei 40 anos no palácio, sendo criado pela filha de Faraó. Depois de 40 anos, eu cometo um crime, eu mato uma pessoa. Não foi um roubo, não foi uma coisa, ele matou uma pessoa, e ele foge. E Moisés está dizendo, Deus, pensa no meu lugar. Se coloque no meu lugar, Deus. Eu sou Moisés. Já tentaram me matar. Quando eu nasci. Eu fiquei 40 anos no palácio. E eu matei uma pessoa. Ele quase morreu no início da sua vida. Mas aos 40 anos ele mata uma pessoa. Não é que ele quase matou uma pessoa, ele matou uma pessoa e ele enterrou na areia do deserto. E ele está falando, Deus, eu sou Moisés. Eu fiquei escondido durante 40 anos no palácio, para que ninguém soubesse que eu era um hebreu, que era um crente. Agora eu estou 40 anos no deserto, para que nenhum egípcio me mate, porque eu matei uma pessoa. Como é que vão crer que o Senhor falou comigo? Muitas vezes você olha para você e você fala, mas Senhor, eu? Como é que eu vou chegar e falar para o meu marido? Como é que eu vou chegar e vou falar com os meus filhos? Como é que eu vou chegar e vou falar com o meu vizinho, com o meu patrão? Senhor, eu, que quase morri na infância. Senhor, eu, que tive uma vida difícil. Tive que fugir, me esconder. Senhor, eu que cometi esses pecados. Senhor, sou eu que cometi esses pecados. Eu matei uma pessoa. Senhor, eu sou criminoso. Senhor, eu já peguei cadeia. Senhor, eu já entrei em brigas. Já dei facada, já dei tiro. O Senhor sabe o que aconteceu. O Senhor sabe o que você fez. O Senhor sabe dos pecados que você fugiu e das penas que você cumpriu. Mas Moisés diz, Senhor, não vão crer em mim, Senhor. E Deus fala, o que você tem na sua mão? E ele fala, uma vara. Todos nós, no mundo espiritual, temos uma vara. O importante desta vara é que ela dê flores, que ela dê frutos. Todos nós temos um nível de liderança. E a nossa liderança, ainda que seja só sobre os meus filhos, ainda que seja no trabalho, sobre uma equipe, ainda que seja uma liderança sobre muitos amigos, todos nós temos um cajado. Todos nós temos uma liderança. Todos nós exercemos uma influência sobre as pessoas. No mundo espiritual, todos nós temos um cajado. Quando Davi vai subir contra Golias, o que me chama a atenção não é as pedras, mas o texto diz que Davi subiu com um cajado na mão. Com uma liderança, com uma autoridade dada por Deus. Você tem um cajado na sua mão. Você tem uma autoridade dada por Deus. Há um poder, há uma influência na sua mão que você deve exercer. E Deus fala, o que você tem na sua mão? E ele diz, um cajado. E Deus fala, jogue ao chão. E quando ele lança o cajado ao chão, se transforma em uma serpente. E o que isso te faz lembrar? Por que Deus fez isso com Moisés? Por que Deus faz um cajado se tornar uma cobra? Fácil.
Quando se fala de cobra, de serpente, lembramos de Gênesis, o princípio, e a serpente que enganou a mulher e que enganou o homem. Quando falamos de cobra, de serpente, lembramos do Egito, porque o símbolo do Egito era a serpente. Na própria testa das autoridades, das mulheres, havia uma cobra em sua testa. Era o símbolo do pecado. A serpente é o símbolo do meu pecado, do pecado do homem, do pecado da mulher, do pecado que vai passando de geração em geração, do pecado que os meus pais cometeram, do pecado que eu cometi. Diga, a cobra é um sinal do meu pecado. É um sinal da cultura pagã, da adoração a deuses estranhos. É um símbolo do Egito, das trevas, do domínio do mal. E quando ele joga, o cajado se transforma em uma cobra. E ele foge. Diga para a pessoa que está do seu lado, não fuja mais. Diga para a pessoa que está do outro lado, não fuja mais. Agora diga para ela, não diga também que foi a sua mulher e Deus o culpado. Não diga mais que a culpa é do seu filho, do seu marido. Não diga mais que a culpa é do seu esposo, que a culpa é de Deus, que a culpa é do pastor. Ele joga o cajado e se transforma em uma serpente, em uma cobra. E ele começa a fugir. Pare de fugir do seu pecado. Pare de fugir do seu passado. Se arrependa do seu pecado. Perdoe as pessoas que te ofenderam. Pare de fugir do seu passado. Pare de fugir dos seus pecados. Pare de fugir das pessoas. Pare de fugir das autoridades. E quando a cobra começa a se mover e Moisés começa a fugir, Deus fala para ele, olha, agora pegue a cobra pela cauda. E nós sabemos, qualquer pessoa que viu na televisão uma apresentação dos animais, de um zoológico, sabe-se que uma cobra se pega pela cabeça, se prende à cabeça dela. E Jesus mesmo nos instrui, a palavra diz, chegará o dia em que nós pisaremos a cabeça de Satanás. Só que Deus dá uma ordem para ele, fala, olha, pegue pela cauda. E quando ele pega pela cauda, aquela serpente, aquela cobra se torna novamente em um cajado. Muitas vezes achamos que o nosso passado, que o nosso pecado, quando nos levantamos contra o nosso pecado, contra a nossa história, e a nossa história é uma história de pecado, de serpentes, de escorpiões, e quando nos colocamos contra este pecado, nós temos medo, nós queremos fugir, mas Deus fala, pegue pela cauda. E quando ele pega pela cauda, se torna novamente um cajado. Pare de fugir, pare de se esconder. Peça perdão a Deus. Peça perdão para o seu esposo, para a sua esposa. Peça perdão para os seus filhos. Peça perdão para o seu pastor. Peça perdão para Deus. Perdoe as pessoas que te ofenderam. Perdoe as pessoas que mentiram ao seu respeito, que te caluniaram, que te prejudicaram. Pegue a cobra. Pegue o seu passado pela cauda. Não tenha medo. E Deus fala, este é o sinal que eu te dou, que eu falei com você. Você quer outro sinal? Que uma pessoa teve um encontro com Deus? Você quer outro sinal de que uma pessoa teve um encontro com o anjo do Senhor e com o fogo? O primeiro sinal é mudança de mente. Tiramos as sandálias, tiramos os nossos sapatos. Há uma mudança na mente. O segundo é que nós resolvemos o nosso passado. Pedimos perdão e perdoamos as pessoas e o que aconteceu no passado. Uma pessoa que não perdoa, não teve ou não levou a sério o encontro com Deus. Não teve mudança de mente. Porque o próprio Jesus diz, da mesma forma que você perdoa, eu vou te perdoar. Se você não perdoa o seu irmão, Deus não me perdoa. Diga, se eu não perdoar,
Deus não me perdoa. E Moisés, ele vê uma sarça ardente, que não se consumia. Era o anjo do Senhor, o fogo. E ele se vira, e o anjo do Senhor diz: tire as suas sandálias, mude de mente. Para de pensar como um egípcio. Para de pensar como uma pessoa que vive nesse mundo. Pare de pensar como as pessoas pensam e viver como as pessoas vivem. Pense como eu penso. Pense como a minha palavra te ordena. E o sinal, não só para você, mas para todos, é que você perdoa. É que você resolve o seu passado e a sua história. Não fique preso no seu passado. Não fique preso com as coisas do passado. Não fique preso às mágoas. Não fique preso aos ressentimentos, às frustrações, ao ódio. Eu não perdoo. Não fique preso a essas coisas. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu perdoo, mas eu não esqueço. Tudo bem, mas a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece os seus pecados. Se Deus perdoa os seus pecados e esquece, então tem coisas que nós temos que perdoar e esquecer. Por isso estamos no ano de José, 2015, o ano da paternidade espiritual, Manassés e Efraim. Deus me fez esquecer. Então Deus pode te fazer esquecer. Por isso, deixe para trás. Porque se você não deixa o seu passado, quando você vai para o futuro, lá no futuro você se encontra com o seu passado. Mas Moisés, ele pega a serpente pela cauda. Em Êxodo 4, do 6 ao 7. E disse-lhe mais o Senhor. Diga: o Senhor tem mais para me dizer. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse-lhe: torna a meter a mão no teu peito. E tornando a meter a mão no peito, depois tirou do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. Quando Moisés vê uma sarça ardendo, e essa sarça ardendo é o anjo do Senhor, é o fogo de Deus. Deus chama ele. Deus pede para ele tirar as sandálias, uma mudança de mente. Não pode mais viver como um egípcio e nem como um hebreu, mas tem que viver como um filho de Deus, fazer parte do reino de Deus. E ele tira as sandálias. E Deus fala que vai enviá-lo para libertar o seu povo, para abençoar o seu povo, salvar a sua família, restituir as famílias, tirá-los da escravidão e levá-los à terra prometida. E ele fala: mas Senhor, como vão crer em mim? Olha a minha história, olha quem eu sou. Eu sou mal visto pelos hebreus porque eu fiquei 40 anos comendo e vivendo do melhor no Egito. E agora o Egito me vê com maus olhos porque eu matei um soldado egípcio. Nem os hebreus gostam de mim e nem os egípcios gostam de mim. Ninguém vai crer no que eu falo. Mas Deus fala para ele, e lhe dá um sinal, lhe dá poder e autoridade. Não é um cajado, não é uma autoridade qualquer, natural. Deus transforma a autoridade, a influência dele, em uma autoridade sobrenatural. Para vencer o passado, para se libertar do passado, para sair da escravidão e levar o povo à libertação. Mas, em seguida, Deus fala para ele: olha, agora, eu tenho mais para te dizer. E Deus fala: coloque a sua mão sobre o seu peito. E ele coloca a sua mão debaixo das suas vestes. E quando ele tira a sua mão está leprosa. Diga: a mão leprosa. Nós temos falado, Deus tem ministrado sobre lepra, sobre limpeza, sobre quebra de maldições, sobre quebra de maldições na área financeira. Deus está mostrando para Moisés que o seu corpo está tudo bem. Você pode, olha para a pessoa que está do seu lado. Banho tomado, maquiado, perfume, bem vestido. Mas Deus está mostrando para ele: Moisés, não olhe a aparência, Moisés. Moisés, eu não só conheço a sua história, mas eu sei como você está por dentro. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus sabe como você está por dentro. Deus sabe como está o seu coração.
E agora, Deus está tratando com o interior de Moisés. Diga, Deus está tratando comigo. Deus está mostrando para Moisés: Moisés, você é um homem formado, você é um homem forte, você comeu e viveu do melhor, você cresceu no palácio, você tem conhecimento, você tem informação, você é um homem treinado, mas eu sei como é que está aqui dentro. Deus está falando: não adianta você fingir, não adianta você querer me enganar, Moisés. Moisés, eu tenho algo para te mostrar, Moisés, porque eu acho que nem você está percebendo, Moisés. Moisés, coloque a sua mão. Tira. E a mão está leprosa. E Deus está mostrando para Moisés: Moisés, você está doente. Moisés, por dentro, você está podre. Você está maldito, você está leproso. Moisés, quando tira a mão, ele se assusta, porque a sua mão está branca como a neve, está leprosa, está podre, maldita. E quando Deus fala para ele colocar e tirar de novo, a sua mão está restituída. Deus está curando você. Mais importante do que curar o seu corpo, mais importante do que as aparências, Deus está tocando no seu coração nessa noite. Deus está tocando na sua alma, as muitas dores que você passou, como Moisés passou, logo na infância quase morreu, quase foi morto, as dificuldades, ser abandonado num rio. Deus está te curando nessa noite, Deus está te limpando por dentro, Deus está limpando, muito mais do que renovando a sua mente, Deus está limpando o seu interior, Deus está limpando o seu coração, a sua alma, as dores, as aflições estão saindo, os sentimentos de abandono, de rejeição, os sentimentos de vingança, de ódio, esse espírito de Caim, de homicídio, de querer fazer as coisas do seu jeito, na força do seu braço, o Senhor está te limpando por dentro nessa noite. Nós estamos na primeira semana do fogo purificador, e o Senhor se apresenta a você no meio de uma sarça, e essa sarça está ardendo, mas não é qualquer fogo. Nós não estamos falando de um mover, de um movimento, nós não estamos falando de algo humano, de um desejo humano, nós estamos falando do anjo do Senhor, do fogo purificador, consumidor do fogo. Deixa Deus ir te tratando. Deixa Deus ir ministrando. Deixa Deus ir tocando. Algo está acontecendo dentro de você. Deixa Deus ir tocando. O Senhor não se apresenta à toa. O Senhor se manifestou. O Senhor se apresentou. O Senhor se apresentou no meio de uma sarça. Uma sarça ardendo em fogo. Você sabe que algo especial está acontecendo neste lugar. Algo especial e sobrenatural está acontecendo neste lugar e nesta noite. Você ouve a voz e a palavra de Deus neste lugar, te chamando para sair do Egito, para sair do deserto, da solidão. O Senhor te chama e Ele pede: tire as suas sandálias, deixe eu renovar a sua mente, deixe eu tirar esses conceitos, esses preconceitos, essa filosofia. Muitas vezes você acha que você pensa desse jeito, mas na grande maioria é o diabo que colocou esses pensamentos na sua mente. E você fala que é seu. Deixa o Senhor ir renovando a mente. Vai abrindo a sua mente para pensar como Cristo pensa. Para pensar conforme a palavra de Deus. Para viver a palavra de Deus. Não tenha medo. O Senhor está te dando sinais. Uma das coisas que o Senhor tem prometido a esta igreja é que sinais, milagres, prodígios e maravilhas vão se manifestar sobre este lugar. Vão se manifestar na sua vida e na sua casa. Você vai dizer: assim diz o Senhor. E assim vai ser. E assim vai acontecer. Você vai dizer: o Senhor vai abrir uma porta para você esta semana. E esta semana o Senhor vai abrir uma porta. Você vai dizer: seja liberto em nome de Jesus. E o seu filho, o seu familiar vai ser liberto em nome de Jesus.
sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Você tem um cajado. Você tem uma autoridade, uma influência sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre os seus amigos, no seu trabalho, na sua escola. O Senhor quer usar a sua autoridade, a sua influência, para que as pessoas peçam perdão, se arrependam do seu passado. O Senhor coloca sinais. Você até hoje disse, mas eles não vão crer em mim. Mas o Senhor está dizendo que vai te usar. Não fiz eu o homem e a boca do homem? Na hora em que você estiver frente a frente, eu colocarei as palavras na sua boca. O Senhor quer te usar. O Senhor quer usar a sua boca. Não temas. Não olhe para você, para o seu passado, mas olhe para o Deus que te chamou, o Deus que está te dando sinais, o Deus que quer te usar e quer falar por intermédio da sua boca. O Senhor está limpando o seu coração. Nós vamos caminhar nesta campanha, mas você precisa ter esse discernimento, que o Senhor se apresenta, que o Senhor se manifesta, o anjo do Senhor, o fogo, que isso não é normal, que isso não é natural, mas é sobrenatural, que não é a palavra de um homem, mas é Deus usando a boca de um homem para falar com você. É Deus te pedindo, tire as sandálias, os sapatos, muda a mente. É o Senhor te revelando as coisas ocultas que estão no nosso coração e que habitam na nossa alma. É o Senhor revelando as maldições e te curando. Vão ser 7 semanas de sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Vão ser 7 semanas de poder, de autoridade, de influência. Vão ser 7 semanas em que você deve exercer a sua autoridade, a sua influência. Vão ser 7 semanas que o Senhor vai usar você e a sua boca. O Senhor quer te preparar. O Senhor quer te dar sinais. O Senhor quer quebrar maldições na sua vida e na sua casa. Mas você pode ter um encontro com Deus e voltar atrás. Deus pode se apresentar. Deus pode se manifestar. Pode ser o anjo do Senhor. Pode ser o fogo. Pode ser a palavra de Deus e a instrução e a ordem de Deus. Mas daqui a algumas semanas você pode dizer, nada aconteceu. Ou você pode virar as costas para isso. Essa decisão é sua. O que eu quero te garantir é que nós não estamos aqui brincando de sermos pastores. Nós não estamos aqui brincando de igreja. E nós não estamos aqui brincando de mudança, de salvação e restituição. Nós não estamos aqui brincando com o fogo. Nós não estamos brincando com as coisas sagradas. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou. Nós estamos aqui para viver a palavra de Deus, para ter mudança de mente, para manifestar sinais, milagres, prodígios e maravilhas, para vencer o medo, o passado e avançar e ser usado por Deus para falar, para chamar, para ministrar e abençoar as famílias. Nós estamos aqui para sermos tratados, libertos e curados. Mas isso vai depender do tanto que você quer e do tanto que nós buscamos. Que nestas 7 semanas você possa buscar o Senhor como você nunca buscou antes. Que você possa fazer esta campanha e não faltar nenhum dia. Que você possa fazer o plano de leitura. Que você possa se envolver no projeto Obed-Edom. Que você faça esta campanha. Busque sabedoria e inteligência. Como você nunca fez antes. Como você nunca buscou ao Senhor. Que você abra o seu coração como você nunca abriu. Que você obedeça como nunca obedeceu. Porque o Senhor quer fazer grandes coisas.